bombas haviam cessado, mas o ar continuava carregado de poeira e medo. Ana, com as mãos trêmulas e os olhos marejados, caminhava pela estrada que levava ao hospital da vila. O lugar ficava à beira de um bosque sombrio, cercado por árvores que pareciam vigiar os que se aproximavam. Era um antigo casarão, transformado em hospital improvisado, onde soldados feridos e civis desesperados buscavam socorro. Era lá que ela serviria como enfermeira, um gesto de esperança em meio à devastadora Segunda Guerra Mundial. Ao chegar, Ana percebeu a atmosfera estranha do lugar. O cheiro ácido de remédios misturava-se ao odor de mofo que impregnava as paredes rachadas. Os corredores eram apertados, mal iluminados por lâmpadas que piscavam levemente. Os outros funcionários falavam pouco, sempre com os olhos baixos, como se evitassem cruzar olhares. Um dos enfermeiros, um homem magro chamado Klaus, murmurou ao passar: "À noite mantenha as portas trancadas." O primeiro turno de Ana foi exaustivo, mas sem grandes incidentes. Ela atendeu pacientes com ferimentos graves e ouviu histórias de horror que confirmavam o peso da guerra. No entanto, conforme o sol se pôs e a escuridão tomou conta do hospital, o silêncio tornou-se ensurdecedor. Os outros enfermeiros evitavam os corredores, e Ana, apesar do cansaço, sentia-se incapaz de relaxar. Foi ao organizar materiais em uma sala que ouviu o primeiro som. Passos leves, como se alguém caminhasse pelo corredor. Quando olhou, não havia nada. Apenas sombras que dançavam sob a luz fraca das lâmpadas. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo naquele lugar não parecia certo. Enquanto voltava para o dormitório, uma enfermeira mais velha sussurrou para ela: "Nunca olhe para o espelho depois da meia-noite." Ana quis perguntar o que isso significava, mas a mulher se afastou antes que ela pudesse reagir. Naquela noite, Ana descobriu que o pior inimigo não estava do lado de fora. Ele estava entre as paredes daquele lugar. Na manhã seguinte, Ana acordou com a mente inquieta. A frase sobre o espelho ecoava em sua cabeça, e ela não conseguia afastar a sensação de que algo a observava. Durante o café da manhã, tentou conversar com Klaus, mas ele apenas balançou a cabeça e murmurou: "É melhor você esquecer." O dia transcorreu sem maiores problemas, mas ao cair da noite, o hospital parecia ganhar vida própria. Ruídos baixos, como gemidos, vinham das alas vazias. Ana tentou se concentrar no trabalho, mas a tensão no ar era quase palpável. Enquanto limpava uma sala de curativos, ouviu um barulho metálico. Um bisturi havia caído no chão, mas ninguém estava por perto. O frio na espinha voltou, e ela decidiu terminar rapidamente e sair dali. Nos corredores, as sombras pareciam mais densas, como se estivessem se movendo. Quando finalmente se preparava para descansar, Ana passou pelo espelho grande no fim do corredor principal. A superfície parecia distorcida, como se algo estivesse escondido além do reflexo. Ela desviou o olhar e apressou os passos, mas não pôde evitar a sensação de estar sendo seguida. Essa noite, ela percebeu que o hospital guardava segredos que ninguém estava disposto a revelar. Na terceira noite, Ana estava decidida a descobrir mais sobre os segredos do hospital. Após o jantar, ela decidiu explorar a ala desativada no final do corredor. Era uma área que os outros enfermeiros evitavam, murmurando desculpas vagas sobre reformas e perigos estruturais. Mas algo naquilo não fazia sentido. Era como se aquela parte do hospital fosse esquecida de propósito. Com uma lanterna em mãos, Ana avançou pelos corredores escuros. O ar ali era mais pesado, e a temperatura parecia cair a cada passo. Portas fechadas ladeavam o corredor, algumas com marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. Quando ela tentou abrir uma das portas, encontrou resistência. Parecia trancada por dentro. Finalmente, chegou a uma sala no final do corredor. Ao empurrar a porta, ela rangeu alto, revelando um espaço apertado, cheio de objetos deixados para trás. Havia camas enferrujadas, instrumentos médicos antiquados e, no centro da sala, um espelho grande coberto por um lençol branco amarelado pelo tempo. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sem saber por quê, ela se aproximou do espelho. Ao puxar o lençol, viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. O fundo refletia não a sala onde ela estava, mas um ambiente diferente. Uma ala do hospital que parecia cheia de figuras sombrias e indistintas. Ana sentiu o coração disparar. Quando deu um passo para trás, percebeu que uma das figuras começava a se mover em sua direção, mas apenas no reflexo. Desesperada, Ana cobriu o espelho novamente e correu de volta para os corredores principais, sentindo-se observada a cada passo. O hospital parecia ainda mais vivo naquela noite, com os sons de passos e sussurros ecoando por toda parte. Ana sabia que havia desenterrado algo
que deveria ter permanecido esquecido. Ana mal conseguiu dormir depois de sua descoberta na ala desativada. Os sussurros e passos pareciam persegui-la, mesmo dentro de seu dormitório. No entanto, a ideia de que algo estava preso naquele espelho, algo que poderia estar tentando alcançar o mundo real, não a deixava em paz. Pela manhã, ela confrontou Klaus, exigindo respostas sobre o que sabia. O enfermeiro hesitou antes de murmurar. Você não devia ter ido até lá. Eles não gostam que mexam no passado. Determinada a entender o que realmente estava acontecendo, Ana começou a fazer perguntas aos pacientes e aos poucos funcionários que ainda tinham coragem de falar. Ouviu histórias fragmentadas sobre pacientes desaparecidos, enfermeiros que haviam enlouquecido e um médico que realizava experimentos sombrios durante os primeiros dias do hospital. Cada história parecia apontar para a ala desativada e para aquele espelho como o centro de algo terrível. Naquela noite, Ana tomou uma decisão arriscada. Voltaria à sala onde encontrara o espelho. Ela precisava entender o que estava enfrentando antes que a presença sombria do hospital consumisse todos à sua volta. Com a lanterna em mãos e o coração pesado, Ana se aventurou novamente pelos corredores escuros em direção à ala desativada. Desta vez o ambiente parecia ainda mais hostil. As sombras se moviam como se tivessem vontade própria, e os sussurros indistintos soavam mais próximos, quase como um chamado. Ana respirava fundo a cada passo, determinada a enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela. Ao alcançar a sala, percebeu que a porta agora estava entreaberta, como se alguém a estivesse aguardando. Dentro, o espelho estava novamente descoberto, refletindo aquele estranho ambiente de figuras sombrias. Ana hesitou, mas entrou. Lentamente, ela se aproximou do espelho, a lanterna tremendo em sua mão. De repente, uma figura distinta emergiu do reflexo. Era uma mulher em trajes médicos antigos, com os olhos fundos e vazios. Ela parecia murmurar algo que Ana não conseguia entender. Quando tentou se afastar, sentiu-se presa, como se uma força invisível a mantivesse no lugar. As palavras da figura começaram a se formar em sua mente. Ajude-nos, ele está nos prendendo. Ana finalmente conseguiu se mover e recuou, mas o reflexo mostrou algo que fez seu sangue gelar. Atrás de si, no mundo real, uma sombra alta e disforme se aproximava lentamente. A sensação de um frio cortante tomou conta dela. Girando a lanterna para trás, ela iluminou o corredor vazio, mas no espelho a sombra continuava avançando. Tomada pelo pânico, Ana cobriu o espelho novamente, os dedos tremendo. Ao fazê-lo, os sons cessaram, mas a presença opressora permaneceu no ar. Ela correu para fora da sala, jurando que aquela seria a última vez que entraria naquela ala. O hospital, no entanto, parecia não querer deixá-la ir. Agora, ela sabia que o espelho não era apenas um portal para um outro lugar, mas uma prisão para algo muito mais antigo e maligno do que ela podia compreender. E de alguma forma, Ana sentia que havia cruzado uma linha, tornando-se parte do ciclo de horror que habitava o hospital. Nos dias que se seguiram, Ana tentou voltar à rotina, mas o hospital não a deixava esquecer. As sombras pareciam mais densas, e os passos nos corredores vazios agora eram acompanhados por gemidos abafados. Pacientes começaram a relatar sonhos perturbadores, descrevendo cenas que envolviam uma mulher com olhos vazios e um homem sombrio, ambos em um quarto com um grande espelho. Klaus, que antes evitava discutir o passado do hospital, procurou Ana em uma noite particularmente silenciosa. Eles sabem que você foi até lá, disse ele com a voz baixa, os olhos cheios de medo. Você despertou algo. O espelho é o elo, mas ele não é o verdadeiro perigo. O médico, ele nunca foi embora. Confusa, Ana pressionou Klaus por mais informações. Ele contou sobre um médico que, durante a guerra, usou o hospital para experimentos macabros com os pacientes. Segundo a história, ele acreditava poder capturar almas e prendê-las em objetos físicos. Mas o que ele realmente fez foi abrir um portal para algo além da compreensão humana. Quando ele desapareceu, o espelho tornou-se o receptáculo de sua maldição, um reflexo dos horrores que ele criou. Ana percebeu que não poderia simplesmente ignorar o que havia descoberto. O hospital estava vivo, e ela era parte do ciclo. Decidida a interromper aquilo, voltou à sala onde o espelho estava escondido, desta vez carregando consigo uma vela, um diário antigo que encontrou no arquivo do hospital, e um crucifixo que pertencera à sua mãe. A sala parecia ainda mais opressiva. O espelho, novamente descoberto, mostrava não apenas figuras indistintas, mas cenas claras de tortura e sofrimento.
A mulher de olhos vazios reapareceu, agora com uma expressão de desespero. Ana abriu o diário, que continha anotações do médico, e começou a ler as palavras em voz alta. Enquanto lia, as sombras na sala começaram a se agitar, e uma força invisível pareceu puxá-la em direção ao espelho. A voz da mulher soou clara desta vez, um grito que ecoou por todo o hospital. Quebre o ciclo! Com um movimento desesperado, Ana arremessou a vela acesa contra o espelho. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, liberando uma onda de energia que a lançou contra a parede. As sombras na sala desapareceram e o ar parecia mais leve. Mas Ana sabia que aquilo não significava o fim. Quando Ana despertou, a sala estava mergulhada em um silêncio profundo. Fragmentos do espelho estavam espalhados pelo chão, refletindo pequenos brilhos na luz fraca da lanterna que ela ainda segurava. As sombras haviam sumido, e a sensação sufocante que preenchia o hospital parecia ter sido substituída por um estranho vazio. Klaus a encontrou caída pouco depois, seu rosto pálido e os olhos arregalados de preocupação. "O que você fez?" ele perguntou, ajudando-a a se levantar. Ana explicou o que aconteceu, o diário do médico e as palavras da mulher. Klaus escutou, mas sua expressão não se aliviou. "Você pode ter quebrado o espelho, mas a maldição não terminou. O que estava preso agora está solto." Enquanto caminhavam pelos corredores, o hospital parecia diferente. As luzes, antes vacilantes, estavam firmes, e o ar não era mais pesado. No entanto, os dois notaram algo perturbador. O hospital estava completamente vazio. Não havia pacientes, enfermeiros ou médicos. Cadeiras estavam viradas, prontuários espalhados, como se todos tivessem fugido repentinamente. Klaus e Ana foram até a entrada principal, apenas para encontrar as portas trancadas por dentro. Algo não permitia que eles saíssem. A noite havia caído novamente, e uma neblina espessa envolvia o bosque ao redor do hospital, obscurecendo qualquer visão externa. Ao explorarem as alas restantes, ouviram novamente os sons familiares. Passos, gemidos e agora, um riso baixo e gutural que ecoava pelos corredores. Ana percebeu que a presença não havia desaparecido. Ela havia sido libertada. Uma sombra mais alta e corpulenta começou a se formar no final de um dos corredores, movendo-se lentamente em direção a eles. Desesperados, Ana e Klaus correram para a capela do hospital, um dos poucos lugares que parecia intocado pela escuridão. Lá, encontraram uma inscrição gravada na parede que dizia: "Somente o sacrifício do que se perdeu pode fechar o ciclo." Ana entendeu o significado imediatamente. O diário do médico mencionava que as almas aprisionadas precisavam ser libertadas para que o hospital fosse purificado. Cada fragmento do espelho agora continha uma parte dessas almas, e apenas queimá-los em conjunto seria suficiente para romper a maldição. Eles voltaram à sala onde o espelho havia sido destruído, recolhendo os pedaços de vidro enquanto a sombra os perseguia. Cada movimento era acompanhado por sussurros de vozes agonizantes, implorando por liberdade. Com os fragmentos em mãos, Ana e Klaus correram para a fornalha no porão do hospital, o único lugar onde poderiam criar um fogo intenso o suficiente. Quando o último pedaço foi consumido pelas chamas, o hospital inteiro pareceu estremecer. Gritos ecoaram, seguidos por um silêncio profundo. A neblina ao redor desapareceu, as portas se abriram e a presença sombria que os assombrava dissipou-se como fumaça ao vento. Ana e Klaus saíram do hospital ao amanhecer, exaustos, mas aliviados. A guerra ainda rugia ao longe, mas aquele pequeno pedaço de terror havia finalmente chegado ao fim. Eles sabiam, porém, que carregariam para sempre as cicatrizes do que haviam enfrentado no Hospital das Sombras.